Olá, hoje vamos mergulhar num tema cheio de contrastes, né? Como é que as diferentes gerações lidam com a tecnologia digital e o que isso diz sobre o empreendedorismo online aqui no Brasil. Isso. A nossa conversa vai ser baseada em parte do trabalho, tecnologia e gerações, desafios e oportunidades digitais. A ideia é tentar entender, assim, quem realmente está tirando proveito do digital. Será quem a gente imagina? E olha, para começar a desembalar isso, tem uma coisa que salta logo à vista nas fontes. É curioso. O que seria? Muitos jovens que a gente pensa que dominam tudo usam a tecnologia mais pro básico, sabe? Redes sociais, jogos. Sim, o uso mais passivo, né? Isso. E aí, por outro lado, você tem pessoas com 60, 70 anos, até mais, que não só se interessam, mas se aventuram e estão conseguindo resultados com ferramentas digitais bem avançadas. É mesmo? Tipo o quê? As fontes falam de gente tendo sucesso com inteligência artificial, fotografia, edição de vídeo, áreas que a gente associava mais aos novos. O que será que explica isso? Paciência? Objetivos diferentes, talvez? Olha, é fascinante mesmo essa inversão. A gente vê nos mais velhos uma perseverança, sabe? Quase uma inovação social silenciosa, em áreas que, sim, a gente achava que era território dos mais novos. E isso toca num ponto fundamental, a tal da aculturação digital. Quer dizer, o processo de não só usar, mas integrar e se adaptar de verdade a essas ferramentas. Talvez o estímulo certo, o motivo certo, esteja funcionando melhor para esse grupo. Faz todo sentido. E se a gente olhar mais de perto para a inclusão digital dos mais velhos, os benefícios que as fontes apontam são bem claros, né? Sim, quais são? Dia a dia, tipo marcar uma consulta online, gerir contas. Exato. E o acesso à informação, né? Facilita demais. Com certeza. E é importante pensar que a geração que está chegando agora na terceira idade já tem outra relação com a tecnologia, né? Comparado com quem é idoso hoje. Quem já conviveu com o digital tende a ter mais facilidade. Sim, a base é diferente. Exato. Mas os desafios ainda existem e são bem reais. O custo dos aparelhos, o acesso à internet, que não é igual para todo mundo. A tal da desigualdade digital. Isso. E tem a resistência à mudança, que é natural, a velocidade com que tudo muda, e o medo de fraude online. Isso pesa bastante. É uma barreira psicológica forte. Mas se essa preocupação com fraude, que é super legítima, claro, será que não acaba paralisando um pouco, em vez de incentivar a pessoa a aprender e se proteger? É um equilíbrio difícil. Por isso que as fontes batem na tecla da formação adequada, de interfaces mais simples, tipo letra maior, navegação mais intuitiva, sabe? Sem acessibilidade. Exato. E um suporte técnico que realmente acompanhe. Não adianta só dar o celular ou o tablet. Tem que apoiar o uso. E o interessante é que alguns estão usando isso até para empreender, sabia? Criando pequenos negócios digitais. Que interessante essa ponte para o empreendedorismo. Isso leva a gente para os mais jovens. Aí o paradoxo fica mais forte ainda. Como assim? Eles nasceram nisso, né? Imersos na tecnologia. Mas as fontes sugerem que muitos ficam ali, na superfície. Usam para consumir, mas não exploram tanto o lado criativo, o potencial de inovação, programação, por exemplo. Por que será essa desconexão? Até uma pergunta de 1 milhão, né? Pode ter a ver com a forma como a tecnologia entra na educação, talvez, ou uma cultura digital muito focada no agora, no consumo rápido. E tem os riscos, claro. O uso excessivo pode virar dependência, impactar a saúde mental, as relações. E a geração Z, né? O pessoal que nasceu ali entre fim dos anos 90 e 2010, mais ou menos, eles têm expectativas bem particulares sobre trabalho, buscam flexibilidade, crescimento rápido, tudo muito moldado por essa vivência digital. E essa falta de explorar mais a fundo por parte dos jovens não pode acabar limitando o potencial deles justo nesse cenário de empreendedorismo digital que a gente falou? Potencialmente, sim. É uma possibilidade. Enquanto alguns seniores estão ali focados, identificando nichos, usando as ferramentas com método, alguns jovens podem ter afluência digital, tipo, sabem usar tudo, mas talvez falte o foco ou as competências para transformar isso num negócio de fato. Por isso é tão importante investir numa educação digital que vai além do básico, sabe? E alertar para essa desigualdade digital que você mencionou. A diferença entre quem tem acesso e sabe usar e quem não tem. Ela só aumenta.
E toda essa dinâmica entre gerações acontece num contexto bem específico, né? O Brasil vendo crescer o empreendedorismo digital, muito puxado pela expansão do acesso à internet, e-commerce, marketing digital, produção de conteúdo, são áreas que estão bombando. Sim, o Brasil tem um mercado online muito vivo, com muito espaço para crescer ainda. O empreendedorismo digital atrai porque, né, a barreira de entrada parece mais baixa, tem potencial de escalar. Custo inicial menor, talvez? Exato. Mas aí vem os obstáculos sérios. Precisa formar gente com as competências certas, a infraestrutura de internet ainda é muito desigual pelo país. É verdade. E as regras, a regulamentação, vive mudando. Mas os dados mostram isso. Muitas micro e pequenas empresas apostando no e-commerce. E isso tem sido um motor importante para gerar emprego, para inovar. Então, para a gente amarrar as pontas, o que as fontes mostram é um quadro inesperado, talvez, idosos se adaptando, até inovando no digital, às vezes com mais método, mais garra, que os próprios nativos digitais. É curioso, né? Muito. E os jovens, por outro lado, navegando entre as facilidades imensas e os riscos dessa imersão total. E tudo isso acontecendo num Brasil que tenta pegar essa onda da economia digital com todas as oportunidades e os desafios que vêm junto. Exato. Fica uma reflexão final, acho, baseada nessa nossa conversa toda. Qual seria? Pensando nesses caminhos tão diferentes, nos desafios de cada geração com a tecnologia, que tipo de competência e, mais ainda, que tipo de mentalidade vai ser realmente essencial para a gente prosperar nesse futuro cada vez mais digital? E será que essa mentalidade depende tanto assim da idade? Fica aí para a gente pensar, né?